Estamos de volta. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, o desembargador Victor Laus, esteve hoje na capital. O encontro foi aqui na NDTV. Ele foi recebido pelo presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Correa Petrelli, e também pelo presidente emérito do Grupo ND, Mário Gonzaga Petrelli. Na ocasião, o desembargador recebeu um livro que conta a história dos 30 anos do Grupo ND. Victor Laus concedeu uma entrevista exclusiva para o jornalista Paulo Alceu. Paulo, como é que foi essa entrevista? Pois é, Eldiane, o que me chamou a atenção na entrevista que eu fiz com o desembargador Victor Laus é que a Lava Jato, a conhecida Lava Jato, ainda não está, segundo ele informou com base em dados da Polícia Federal, nem no começo. Tem muita coisa ainda, infelizmente tem muita coisa ainda, pois revela que, pelo visto, roubaram muito. Mas vamos à entrevista. Desembargador, eu começo a nossa entrevista lhe perguntando até que ponto a pressão popular influencia numa decisão, principalmente num julgamento de um ex-presidente, no caso, o ex-presidente Lula. O julgamento se faz à luz da prova que estão nos autos. Os magistrados ouvem os argumentos da acusação, que é o Ministério Público, ouvem os argumentos da defesa, que são os advogados, e formam a sua convicção absolutamente técnica, de uma forma independente. No caso, em particular, que envolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é óbvio que, em se tratando de um ex-presidente, isso chamou um pouco mais a atenção da sociedade, da imprensa. Mas para os juízes do caso, isso é indiferente. Até que ponto o TRF4 desafiou com a sua decisão unânime de manter e aumentar a pena do ex-presidente, o STF? Quando ele recentemente alterou o seu entendimento, ele ficou, a expressão jurídica, quero evitar aqui usar o linguajar jurídico, mas a expressão técnica é modulação. Ou seja, o Supremo se comprometeu a modular a sua decisão. E não o fez até o momento do julgamento do nosso tribunal. Portanto, quando o nosso tribunal examinou o mesmo caso, os juízes tinham liberdade total para decidir como acabaram decidindo. É muito provável que o Supremo Tribunal Federal venha, num dado momento, a estabelecer os limites da sua decisão. Quando ele o fizer, daí sim os demais tribunais estarão vinculados a essa decisão. Agora, o que se costumou ouvir depois dessa decisão é que o TRF4 está mais sintonizado com as ansiedades populares do que o STF. O que o senhor acha disso? Tanto o caso Triplex, como 2018, quanto esse sítio de Atibaia, foram dois julgamentos de duas apelações criminais. Então, quando o tribunal se pronuncia diante de um recurso como é a apelação criminal, é óbvio que a manifestação do tribunal é ampla, é profunda, ele vai lá na base da discussão que existe. Diferentemente, por exemplo, como nós tivemos quase 4 anos de habeas corpus, que daí a decisão é uma decisão mais incidental, mais periférica. Ali não, ali estava em conta 2 condenações impostas ao senhor ex-presidente, então, obviamente, o julgamento tinha que revolver amplamente o caso. Foi o que fez o tribunal em ambas ocasiões. E como se sente os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região em relação à prisão em segunda instância? De repente, eles julgam, condenam e a pessoa permanece livre. Agora, nesse ano ainda, novamente o tribunal voltou a se dividir e, por 6 votos a 5, alterou novamente o seu entendimento. Essas indas e vindas não são boas. Isso gera instabilidade. Não gera uma insegurança jurídica? Isso gera uma insegurança jurídica. E no último julgamento, o julgamento mais recente, o que houve? 5 ministros de um lado, 5 ministros de outro. O tribunal é composto de 11 ministros. Coube ao presidente proferir o voto que nós chamamos de desempate. A rigor, diante de uma situação em que o tribunal estava dividido, 5 ministros para um lado, 5 ministros para o outro, o presidente do tribunal deveria optar por uma dessas correntes. Mas o ministro entendeu professar uma terceira linha, apresentou um terceiro voto, entendendo que a questão não tinha natureza constitucional
e estava entregue ao Congresso Nacional. A partir dessa decisão é que agora o Congresso Nacional está se debatendo sobre o que fazer. Um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal ou uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição. Até que ponto a nossa legislação, e as pessoas comentam muito isso, não é uma legislação frouxa, uma legislação que abre perspectivas até para prescrição de crimes, perspectivas até para atalhos que as pessoas acabam tendo um sentimento muito maior de impunidade. Vamos dizer assim, a nossa legislação é uma legislação muito complexa. Apenas na matéria penal, para ficarmos na matéria penal, nós temos um Código Penal, temos um Código de Processo Penal e temos uma Lei de Execução Penal. Existem várias leis, mas vamos ficar apenas nessas três. Essas três leis é que disciplinam isso que você está comentando, essa sensação de impunidade da sociedade. Na realidade, o que eu particularmente acredito é que nós temos que reformular o ensino jurídico na faculdade. Isso começa lá na faculdade. O profissional que faz vestibular e entra numa faculdade de Direito, ele tem que compreender que algumas questões no direito têm que ter ponto final. Nós não podemos ficar indefinidamente discutindo as causas. Tudo na vida tem um ponto final, tem começo, meio e fim. E na universidade, pelo menos no meu tempo, não é? Já faz bastante tempo que eu sou formado, nós aprendemos que o nosso papel é debater, debater, debater. Isso é um modelo que veio lá de Platão, de Aristóteles, mas não combina muito com a realidade da internet, do terceiro milênio, do Twitter, do Facebook, das redes sociais. Hoje os debates são mais instantâneos, né? E isso, de uma certa forma, colabora para esse clima de polarização que nós vivemos hoje em dia. O chamado discurso de ódio, fake news. Ou seja, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Alguém apresenta um argumento, alguém apresenta um segundo argumento e há uma decisão, ponto. Está de bom tamanho. O senhor falou agora em ponto final. Vai ter um ponto final na Lava Jato ou a corrupção é endêmica mesmo e a gente não vai conseguir terminar isso nunca? Olha, até onde eu sei, em 2013, as informações que nós tínhamos é que a Polícia Federal tinha apreendido, eu não sei se o termo que vou usar é correto, porque eu não domino muito a informática, mas era alguns terabytes, era muita coisa. E até agora se tem isso aqui. Ou seja, quando o ministro Theory dizia, falecido ministro Theory, que tirando uma pena daquela galinha, enfim, aquela metáfora que ele usou, eu acredito que nós temos muita coisa ainda pela frente. Então roubaram muito. Não sei. Não saberia dizer. Obrigado, desembargador. Obrigado. Agradeço.